Fala, meus caros, beleza? Na aula de hoje vamos compreender quais são os primeiros passos que se dá para o refinamento do óleo de soja. Como vocês podem ver, aqui a gente tem um passo a passo de como que é feito cada etapa desse processo. Para que a gente consiga compreender como que é feito cada etapa desse processo, vamos seguir aqui um raciocínio para vocês verem como que cada etapa é importante no processo do refinamento do óleo. Primeiramente, a gente vai trabalhar com os grãos. Os grãos são colhidos, são tirados do campo, são trazidos para um armazenamento que vai garantir as propriedades bioquímicas desse grão. Ou seja, o armazenamento vai conter os grãos e manter as suas propriedades, como teor de óleo, teor de proteína, teor de gordura. Ele vai manter aquelas características que são de interesse industrial para ser processado. Esse é o objetivo, essa é a finalidade dos armazenamentos. Depois que eles estão nos armazenamentos, eles são enviados para a linha de produção, onde começa a ser processado. A partir daí a gente tem os grãos que começam a ser processados e vão ser classificados. Eles entram nas linhas de produção e começam a ser classificados, como por exemplo, entre grãos A, B e C. Como que é essa classificação? Classificação em termos de tamanho, em termos de qualidade, ou seja, tem grãos quebrados, grãos inteiros, grãos mais bem conservados, grãos que já estão mais apodrecidos. Então tem essa classificação e separação desses grãos. Por isso eles são separados. Aqui a gente tem uma imagem de um filtro, né, para representar essa classificação. Em seguida temos a moagem. Depois que eles são classificados, eles são moídos, triturados mecanicamente para a extração do óleo. Aí que a gente tem a retirada do óleo bruto desses grãos. Eles são moídos e as células que formam esse grão, elas são arrebentadas. Então, por isso que se tem a liberação do óleo, que é o interesse da gente aqui. Após eles serem triturados, eles são armazenados de forma bruta, ou seja, a gente tem aquele líquido denso, totalmente concentrado e bruto, com muitas impurezas. Aqui tem a representação de como que isso funciona. A gente tem um grão que ele é triturado, ele é quebrado, né? E assim ele é moído, as células são arrebentadas. Aqui vocês podem ver, por exemplo, uma representação desse arrebentamento celular, que ele libera tudo. A célula é como uma bexiga cheia de composições, proteínas, lipídios, carboidratos, organelas celulares. Ela tem um monte de coisa dentro dessa bexiga. Isso é uma célula. Quando ela é arrebentada, ela libera tudo para fora. Então tem de tudo. Tem de tudo nesse meio. Tem enzimas, tem substâncias oxidando, proteínas, carboidratos. Tem muita coisa que não nos interessa. E é para isso que tem-se o processo de refinamento para separação. Quando a gente tem tudo isso daqui, a gente quer refinar. Ou seja, a gente quer refinar, separar as moléculas. A gente não quer, por exemplo, enzimas, a gente não quer óxidos, a gente não quer proteínas, a gente não quer carboidratos, a gente quer lipídios, a gente quer a gordura que está contido dentro desse grão. Por isso que refinamos o óleo de soja, para separar, tirar todas essas impurezas e ficar somente com o óleo. A gente quer somente o óleo que está contido dentro desse grão. Por isso que a gente vai refinar. Mas o que é refinar? O refinamento é feito com agentes químicos, onde a gente vai colocar substâncias químicas para reagir com esses componentes para a gente tirar eles dali. Por exemplo, essas enzimas, óxidos, proteínas, carboidratos, a gente coloca reagentes químicos em contato com ele, e eles fazem ligação química, depois a gente separa, e assim a gente vai separando o que a gente quer e o que a gente não quer. Esse é o essencial do processo de separação e de refinamento do óleo de soja. Esse óleo bruto aqui passa por todas essas etapas de separação de substâncias de interesse e substâncias de não interesse. Assim a gente consegue chegar no produto final, que é o nosso óleo purificado. Esse é o nosso interesse, chegar no óleo purificado. Ficou um pouco poluído aqui, mas vocês estão compreendendo, né? Então eu vou retomar rapidamente para vocês compreenderem. Grãos são classificados. Aqui a gente tem também a retirada da casca, né? A gente tira a casca desse grão. A gente trabalha com a polpa, que é classificada de acordo com suas características físicas.
Depois, eles são moídos para a retirada do óleo, certo? Todas as células são arrebentadas e assim a liberação de tudo que tem dentro delas. Depois, isso tudo é armazenado de forma bruta, né? Um armazém bruto com tudo que se tem. E depois a gente começa o processo de separação, de refinamento, onde vamos colocar agentes químicos para separar as moléculas de interesse. Tirar tudo que não nos interessa e ficar somente com o que nos interessa, que é o óleo bruto. Beleza, meus queridos? Essa foi a nossa visão de hoje. Quer tirar um print? Pode tirar um print. Se vocês quiserem guardar o resumo. Foi? Tirou o print. Deu uma estudada com calma, em cada passo, que você vai compreender. Lembrando que isso aqui é somente a primeira parte do processo de refinamento. Depois daqui vem os agentes químicos que são adicionados para o refinamento. A gente vai ver nas próximas aulas. Então continue acompanhando, você tem muito que aprender com a gente, beleza? Até mais!